Sou o professor Jair Campos. Vamos falar um pouco sobre equação diferencial. Essa primeira aula, vamos falar apenas sobre conceitos iniciais. Equação diferencial, conceitos iniciais. Item 1, vamos responder a pergunta: o que é uma equação diferencial? Dado uma função f de x e um número inteiro positivo n, então, uma relação de igualdade que não se reduz a uma identidade. Por exemplo, x² menos 4 igual a x menos 2 vezes x mais 2. É uma identidade. Se você desenvolver o segundo membro, você tem uma função idêntica à primeira. Produto da soma pela diferença é o quadrado primeiro menos o quadrado do segundo. Você tem uma igualdade que se reduz a uma identidade. Na equação diferencial isso não ocorre. Ainda mais na equação diferencial, como nas igualdades, tem variável, tem função de x e tem também derivadas de primeira, segunda e assim até derivada n. Então, as igualdades que têm variável, que têm função e que têm derivada são chamadas de equação diferencial de ordem n. Baseado nesse entendimento, nós podemos escrever a definição. Equação diferencial é uma equação que apresenta derivadas ou diferenciais de uma função desconhecida. A função desconhecida é a incógnita da equação diferencial. Exemplos. Exemplo 1. Tem uma igualdade que apresenta variável x. 2x é uma função da variável x. E também apresenta o quê? Uma derivada primeira. Então, nós temos aqui uma equação diferencial, porque ela apresenta a derivada. Aqui também apresenta a derivada primeira, derivada segunda. Então, uma equação diferencial. Aqui apresenta uma derivada terceira. Então, é uma equação diferencial. Aqui não apresenta derivada, não apresenta o diferencial de x, diferencial de y. Então, apresenta também um diferencial ou derivada. Então, uma equação diferencial. Aqui também é uma equação diferencial, porque d de y sobre d de x é derivada de y. Então, essas equações aqui são equações diferenciais. Bom, sabendo identificar uma equação diferencial, nós vamos aprender agora a identificar o grau e a ordem de uma equação diferencial. A ordem é dada pela mais alta ordem da função incógnita, isso é da função derivada, que aparece na equação. E o grau é dado pelo expoente da função incógnita de ordem mais elevada. Então, vamos ver isso através dos exemplos. 1. Equação diferencial, porque apresenta uma derivada. A ordem é a mais alta ordem da função incógnita. Função incógnita aqui, qual que é a função incógnita? É o y de x. É derivada primeira, então ela é de primeira ordem. E o grau é o expoente da função incógnita. A função incógnita é a função derivada. O expoente dessa função aqui é 1, então ela é de grau 1. A classificação desta equação diferencial é conhecida como equação diferencial ordinária. Ordinária porque só envolve uma variável independente, que é a variável x. Exemplo 2. Temos aqui uma derivada primeira, temos uma derivada segunda. É uma equação diferencial de segunda ordem, porque a ordem da equação incógnita mais elevada. É derivada segunda, aqui é derivada primeira. Derivada segunda é maior que a derivada primeira. Então, ela é de segunda ordem. E o grau é o expoente da função incógnita de ordem mais elevada. Da mesma forma, como aqui não apareceu o expoente aqui é 1. Então, ela é de primeiro grau. Esta equação também
é de equação diferencial parcial, porque apresenta mais de uma variável, variável x e variável y de x. Uma variável que é a incógnita da equação e a variável x. Então, ela é parcial. Só deriva y em função de x, não deriva x. Terceiro exemplo. Derivada segunda de y sobre derivada primeira de x ao quadrado. Elevado tudo à terceira potência. Menos 3 vezes derivada primeira de y sobre derivada primeira de x elevado à quarta potência, vezes derivada segunda de y sobre derivada primeira de x ao quadrado, menos 2y igual a 6. Derivada de segunda ordem, porque aqui derivada segunda, derivada primeira, mais alta, derivada segunda. E o grau é o expoente da função incógnita. Qual que é a função incógnita? A função incógnita é a derivada de y, a derivada de segunda ordem. O expoente do grau mais alto é do grau 3. Essa aqui é grau 4, mas a derivada aqui é de grau 1, não é o mais alto é o grau 2. Então, a ordem é do terceiro grau. Cuidado com isso aí. Próxima aula, nós vamos falar sobre resolução de uma equação diferencial.